Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Demos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã de quinta-feira. Quero deixar para a meditação dos amados ouvintes da palavra de Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Quero agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui para junto trazermos uma palavra de reflexão bíblica e ser bem específico. A thumb no qual eu fiz fala aqui do rico e o pobre precisa de Deus. Tanto o rico como o pobre precisa de Deus. E o título, eu posso dizer que o rico e o Lázaro e o pobre dependendo da condição que ele partir, ele segue por caminhos diferentes. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua família, por me permitir falar, entrar dentro da sua casa. Quero agradecer a você, meu amigo, minha amiga. Quero desejar um bom dia de paz, felicidade. Você que está no trabalho, que está chegando do trabalho, que Deus te abençoe, te dê livramento, que Deus supra a sua necessidade e que você possa aproveitar este momento, esse texto sagrado no qual eu li, no qual eu irei ler, e aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Vamos ser bem específico. O apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi bem direto quando ele disse: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Aí ele diz em outra passagem de a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então que Deus abençoe a você
que você possa refletir, fazer uma reflexão e entender que você, precisa de Deus. O Salmo 15, o Nécio diz que não há Deus. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus todo-poderoso, que existe, que rege todo o universo, e não deixou o homem ao seu bel prazer. Eu quero ler um texto sagrado que fala sobre o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. Amém? Esse texto sagrado, para a sua meditação, ele é direto, é específico. Não tem como mudar. A única coisa que eu quero acrescentar aqui é que dá-se a entender que esta narrativa, esta história, este fato, aconteceu na época de Moisés e dos profetas. Há alguns historiadores que existe uma metáfora aí entre Abraão, que é uma tipologia de Deus, mas também existem alguns personagens que a gente vê que fala do rico, mas não fala do seu nome, fala de Lázaro, fala de Abraão, né? Fala de Moisés. São personagens que surgiram nessa narrativa. E foi o próprio Jesus que narrou essa narrativa. Isso porque havia uma necessidade dele falar essa narrativa. Porque hoje o mundo está de uma forma onde as pessoas não acreditam mais em nada. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus do céu, que pode todas as coisas e que rege todo o universo. Eu não quero entrar na sua condição de crer ou não crer, porque isso aí cabe a você. Mas eu quero te dar um conselho. Se você puder fazer uma reflexão bíblica e analisar esse texto sagrado correlacionado com outros, você vai ver que existe tudo para que o homem ele se encontre com Deus e outro viva uma eternidade sem Deus. Observe que Jesus disse que existe dois caminhos, o largo e o estreito. Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Observe que o homem
certo homem, a Bíblia relata que certo homem, ele se vestia bem, ele vivia uma vida regalada, uma vida de príncipe, vamos dizer assim, porque ele era rico, tinha um bom poder aquisitivo. Mas também existia um mendigo, que talvez passasse por este homem, pedia um prato de comida, ou um resto de comida, e ele simplesmente ele procrastinava, simplesmente para ter o prazer de não dar nada. E aí, porque o texto diz que ele desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Isso significa que ele tinha esse desejo. A Bíblia diz que era um homem doente. Os cães vinham lamber-lhe as feridas que existiam nele. Era uma coisa realmente difícil na vida desse homem. Mas aconteceu de morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Mas no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Veja que o lugar que ele estava não era bom. Era um lugar quente, quentíssimo. E me faz lembrar, como eu disse, que o rei Nabucodonosor mandou jogar 3 jovens na fornalha de fogo, mas lá já existia o 4º homem. Era uma cristofania de Cristo. E ali aquele fogo se tornou em gelo. Se tornou em gelo. Pense só, que Deus de milagre. E aí disse, porém, para pai Abraão: lembra-te de que recebeste os teus bens nesta vida, e Lázaro igualmente males, porém aqui ele está consolado e tu em tormento. Acontece isso. Acontece. Isso é real. E além de tudo, está posto um grande abismo entre vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passará para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Ele pediu a Abraão misericórdia e pediu que mandasse Lázaro ir lá. Aí Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam. Ainda está tempo. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto você estiver com vida, ainda dá tempo. Aleluia, glória a Deus. Então, ele diz assim: mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí Abraão diz: porém, ele respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixará persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Veja que coisa séria. Aquele homem vivia uma vida regalada, vivia uma vida... Ele não estava lá porque era rico, não. Bote na sua cabeça. Ele estava lá porque ele teve a oportunidade de se encontrar com Cristo e renunciou. Enquanto Lázaro, mesmo pobre, sofrendo, com fome, cheio de ferida, preferiu estar com Deus, com Cristo.
Então essa é a diferença. Tem pessoas que dizem morreu, acabou. Morreu não. Agora que o negócio vai começar. Morreu, não acabou não. A eternidade está aí, à frente. Então, que Deus abençoe você. Que você possa refletir e entregar a tua vida, a tua alma ao Senhor Jesus. Amém.